Durante transmissão ao vivo, em que conversava com cidadãos sobre os eventos da semana, a deputada Bia Kicis se revoltou ao comentar as falas do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, que causou escândalo ao dizer em um seminário internacional que o presidente Jair Bolsonaro defenderia a ditadura. Bia Kicis lembrou: democracia é o sistema pelo qual a maioria do povo elege seu governante. Não é o sistema pelo qual ministros do Supremo ficam interferindo na forma do governante governar aquele que foi escolhido pela imensa maioria da população. A deputada apontou que o vídeo do jornalista Guilherme Fiuza, chamando o ministro de palhaço, tornou-se o assunto mais comentado do país e afirmou: o povo acordou. Estão dentro de uma bolha e querem falar como se fossem os donos da verdade e reis da democracia. Só que ministro do Supremo não foi eleito por ninguém. E acrescentou: a função dele não é fazer política, nem tentar derrubar o presidente, nem ficar falando mal do presidente fora do país. Assista. Ministro Barroso acusou o Bolsonaro de defender a ditadura e a tortura. Ele participou de um webinar aí, promovido, sabe por quem? Pela Embaixada da Alemanha e o Instituto Fernando Henrique Cardoso. Tá? E aí ele participou desse webinar com um ex-integrante da Corte Suprema inglesa, se não estou enganada. E lá é tudo progressista, tá? Tanto o inglês quanto ele, só tem progressista. Eu assisti, né, dizendo que agora os constitucionalistas, eles têm que cuidar para que os políticos, eles não afrontem a democracia. Gente, a democracia é o sistema pelo qual a maioria do povo elege o seu governante. Não é o sistema pelo qual ministros do Supremo ficam interferindo, né, na forma do governante governar, aquele que foi escolhido pela população, pela imensa maioria da população. Bom, vamos lá. Então, o Barroso falou isso, sabe, que o Bolsonaro, que a democracia no Brasil, ela era resiliente, apesar do presidente, que apoia tortura, ditadura, e apesar dos dos apoiadores do presidente, que ameaçam as instituições e blá, 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 blá. Tá? Então, pessoal, eu gostei muito do vídeo do Guilherme Fiuza, os comentários do Fiuza, e ele gravou um vídeo chamando o Barroso de palhaço. E essa hashtag foi assim, teve em alta o dia inteiro no Twitter, Barroso palhaço, tá? Porque o povo cansou, gente. O povo não vai ficar engolindo essas historinhas, não. O povo acordou. Eles estão dentro de uma bolha, né? E querem falar como se eles fossem os reis, os donos da verdade, reis da democracia. Só que o ministro do Supremo não foi eleito por ninguém, a função dele é aplicar a Constituição ao processo, não é fazer política, não é tentar derrubar o presidente, nem ficar falando mal do presidente fora do país. Nossa, eu fico muito revoltada com essas coisas. Olá pessoal, deputada federal Bia Kicis. Eu vim falar aqui com vocês sobre um dos temas mais importantes sobre o qual eu dedico meu mandato, que é o combate ao ativismo judicial. E nós estamos agora vivendo um momento muito crítico com relação a isso, quando esse ativismo, ele advém diretamente de ministros do Supremo Tribunal Federal. Somente esses últimos dias nós tivemos 2 exemplos muito graves de ativismo. O que é o ativismo? O ativismo é quando o juiz ele se substitui ao legislador e ao invés de simplesmente fazer o seu papel de aplicar a lei, ou no caso até do Supremo, a Constituição, ao caso concreto, aos processos sobre os quais o juiz se debruça, que chegam ao juiz mediante provocação de uma parte interessada, o juiz começa a falar e decidir sobre questões políticas que não estão nos autos. Então nós tivemos essa semana o ministro Gilmar Mendes, numa entrevista, numa declaração, dizer o seguinte, que é preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável, é preciso pôr fim a isso.
Então, a gente fica pensando assim, de que genocídio, em primeiro lugar, o ministro está falando, né? Porque nós vivemos nos últimos governos um genocídio, aí sim, verdadeiro, de jovens, né, de negros, de pessoas pobres, que têm sido assassinadas, e não só negros e pobres, mas toda a sociedade, que realmente nessas camadas mais pobres da sociedade aumenta a violência, né? Mas pessoas de todas as camadas sociais, de todos os níveis intelectuais, de todas as profissões, têm sido vítimas, sim, de assassinatos, 60 mil pessoas por ano, sem que o Estado tenha sido capaz de proteger essas pessoas. Aí a gente pode falar de genocídio, mas no governo atual, que genocídio é esse? Quem é que está cometendo genocídio junto com o Exército, segundo o ministro Gilmar Mendes? Então, esse é o tipo da declaração que nos deixa realmente muito preocupados, e o ministro da Defesa já respondeu, dizendo que as Forças Armadas, o Exército, têm se dedicado durante o coronavírus ao combate ao coronavírus, né? Então não há genocídio algum, o que há é agora uma modinha, né, de ficar falando do presidente da República com total desrespeito à autoridade máxima da República e chamando o presidente de genocida, o que é um crime, né? Porque genocídio é um crime contra a humanidade, e aí, no caso, estão atribuindo um crime, então já existe aí no mínimo uma calúnia, além de uma atividade política do ministro, que é muito preocupante. E aí, em seguida, a gente vê o ministro Barroso também falando, né? Falando da preocupação dele, tanto com a saúde, como com as redes estando disseminando ódio. Ele está muito preocupado com o ódio e a desinformação disseminada nas redes sociais. Isso eu coloco como presidente do TSE, tendo que tomar uma atitude para evitar que aconteça o que aconteceu no Brexit. O que aconteceu no Brexit? No Brexit, o povo inglês decidiu 2 vezes pela retirada, pela saída da Inglaterra, da Grã-Bretanha, né, da União Europeia. Então isso foi a vontade do povo. Mas como o ministro Barroso, pelo visto, ele é a favor da União Europeia, ele é contra a saída da Grã-Bretanha, então ele diz que isso foi fruto de desinformação. Assim como, segundo o ministro, as eleições americanas, a eleição do Trump também foi fruto de desinformação, não fruto da vontade de um povo que era majoritariamente conservador, né? Que se vê representado pelo Trump, pelas suas ideias, ao contrário, né, das ideias pregadas pelo Partido Democrata, né? E também as eleições na Índia, segundo o ministro Barroso, também fruto de desinformação. Agora, o presidente da Polônia foi reeleito, um conservador. Pode ser que o ministro Barroso também ache que foi fruto de desinformação. Desinformação essa que precisa ser combatida. Como é que ele está combatendo isso, gente? Combatendo, chamando as plataformas, dizendo que elas têm que retirar, né? Elas têm que cuidar para que não haja fake news. E o ministro tem que retirar das plataformas aquelas informações que, segundo ele, desinforma. Aí o ministro, né, ele diz o seguinte, que ele conta, olha que bonito, gente, vocês têm certeza que vocês vão ficar emocionados. Contamos com a imprensa profissional que sabe separar fato de opinião, a gente tem visto isso, que se move por preceitos éticos, a gente também tem visto isso, e que possa fazer o filtro dessas bobagens que circulam nas redes ao lado dos checadores de fato. Aí eu trouxe, né, essa informação de que foi uma pesquisa feita pelo Instituto Global Edelman Trust Barometer, tá? É um estudo feito por eles em 2018, disse o seguinte, que a imprensa, tá? A imprensa, ela é
a instituição menos confiável globalmente. Então, esse resultado apontou que em 22 dos 28 países onde a pesquisa foi feita, ela se encontra no território da desconfiança. E o Brasil certamente é um desses países. Se não foi incluído na pesquisa, se fosse incluído, certamente seria um desses países onde a imprensa está realmente assim, um dos últimos locais, uma das últimas posições de instituição confiável, não é? A gente tem assistido jornalista que torce para presidente morrer, pesquisas que são feitas, né, depois desmentidas, pesquisas eleitorais que são feitas, divulgadas pela imprensa e depois são desmentidas nas urnas. A gente tem visto aí que na questão até do coronavírus, a imprensa se valendo de dados científicos que mudam toda semana, né? Então a gente sabe que não tem uma cobertura parcial, lamentavelmente, por boa parte da imprensa, mas é com essa mídia aí que o ministro Barroso descontar essa imprensa profissional para dizer, junto com os checadores de fatos, o que é verdade, o que é mentira, né, e impor aí um cala-boca, uma censura às redes sociais. Então, assim, eu estou deveras preocupada com isso, tá? Como parlamentar, trabalho todos os dias, né, para combater esse ativismo judicial. Tem uma série de projetos de lei contrários ao ativismo, que visam a responsabilizar esse ativismo, criminalizar toda vez que houver uma usurpação de poder. Isso tem acontecido muito porque, lamentavelmente, o parlamento tem se colocado de joelhos, subserviente ao Supremo Tribunal Federal. E a gente sabe que tem aí parlamentares que têm problemas perante a justiça, né, que temem realmente que haja uma investigação, uma denúncia, que o Supremo possa condená-los. Mas é isso aí, né? A gente precisa encarar esse fato, né? A gente sabe que você não precisa dever para a justiça para poder ser investigado. Hoje a gente vê isso, né? Existe, além do ativismo todo, né? Agora esse ativismo também foi para inquéritos, né? Ele agora também está sendo utilizado em inquéritos penais, né? Aí no Supremo Tribunal Federal, que está avançando sobre a base de apoio do presidente Bolsonaro. Então a situação é toda muito preocupante e nós temos que continuar sempre atentos, e vocês podem contar com o meu trabalho no combate ao ativismo, que é uma forma da gente preservar a democracia. Enquanto os juízes quiserem fazer leis, quiserem investigar, quiserem decidir quem vai ser diretor da polícia, ou seja, quiserem usurpar sobre competência do executivo e do legislativo, nós não teremos uma democracia efetiva.